Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores servidores e aqueles que nos veem e nos ouvem pela rede. Vou usar o espaço hoje para falar aqui sobre 3 assuntos importantes. Primeiro, quero falar sobre o trânsito em Curitiba. O trânsito nosso caótico, difícil e que cada vez piora mais. Inventou-se os binários na Mateus Leme, na Nilo Peçanha, na Major, em 2 ruas, na Herbert Daniel, uma outra rua na Santa Quitéria, e esses binários só vieram a piorar a situação do trânsito em Curitiba. Além disso, colocaram nesses binários 40 km por hora. Piora mais ainda. Além disso, temos radares em todos os cantos e temos um radar aqui próximo da Assembleia, ali no passeio público, que esse radar, ele dá um índice de mais de 10 multas por mês, senhores. Isso é muito terrível para o cidadão que dirige nessa cidade. As velocidades também são um absurdo. 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros em Curitiba. E para o cidadão passar os 30 quilômetros é muito fácil. E não me digam, aqueles que vão dizer assim, que basta cumprir a lei. Não é bem assim. Não me digam aqueles que dizem que as coisas têm que ser dessa maneira. Não é. Nós precisamos mudar. Eu já encaminhei um expediente ao senhor prefeito, solicitando a ele que verificasse a questão das velocidades. Mas uma situação mais grave que eu quero informar aos senhores ouvintes e aos senhores deputados é que eu recebi uma multa há poucos dias aqui da Rua Alberto Foloni, uma multa de parada rápida, estava escrito na referida multa, em frente a um determinado número, e eu fui lá verificar, não existia o número, senhores. Não existia a placa de parada nenhuma. Eu acho que tinha eu não sei como eu fui multado. Então nós temos que verificar, o senhor prefeito precisa verificar como o seu setor de trânsito dessa capital, o que está acontecendo e tentar melhorar, porque é impossível. Não se anda mais em Curitiba. O trânsito é caótico. Esses binários que eram para ser uma solução, virou pior, prejudicou mais o trânsito. Você não consegue mais andar nesses binários. Então, senhores, senhor prefeito, senhor secretário da Defesa Social, providências, por favor. Multar, radar não dá. Vamos orientar o cidadão e vamos melhorar o trânsito em Curitiba. Por favor, isso é importante, senhor. E temos ainda uma notícia mais séria ainda. Agora a Guarda Municipal também pode multar. Então, nós temos só multantes em Curitiba. Nós temos a Guarda Municipal, a CETRANS, Polícia Militar e os radares, claro. E então, isso nos preocupa. Um outro assunto que eu quero falar aos senhores é com relação ao abastecimento de viaturas policiais, das viaturas de outros órgãos do Estado, e que são abastecidos por um determinado sistema aí chamado Maxi Frota. Eu estive em Cerro Azul há poucos dias, senhores deputados, e eu fiquei abismado. As viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de outros órgãos do Estado, elas têm que vir de Cerro Azul a Itaperuçu para abastecer. São 60 quilômetros de ida, mais 60 quilômetros de volta, senhores. Isso dá uma média de 120 quilômetros. Agora imagine, os senhores, o gasto para essas viaturas virem abastecer em Itaperuçu, lá de Cerro Azul. Além do risco que correm os policiais, porque é uma estrada sinuosa, cheia de curvas e extremamente perigosa, senhores. Então eu trago esta notícia aqui
de extrema gravidade também, porque o Estado precisa tomar uma providência. A secretaria responsável, os responsáveis têm que tomar providências. E eu entrei em contato há 2 dias atrás com o secretário da SEAP e comuniquei ele ao fato. Hoje eu voltei a entrar em contato com a SEAP e um servidor de lá me disse: doutor, o problema é o contrato. O contrato reza que eles podem atender até a 100 quilômetros de distância de determinado local. Isso é um absurdo. Nós precisamos que se tomem providências. E o Estado é que faz mal, Pedro Lupion, faz contratos prejudiciais ao cidadão e ao próprio Estado. Vejam bem os senhores, sair de Cerro Azul para abastecer viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil em Itaperuçu. São 120 quilômetros de ida e volta, senhores. É uma situação extremamente grave que precisam serem tomadas as providências, senhor secretário da SEAP. Um terceiro assunto que eu trago aos senhores e aos ouvintes que estão nos ouvindo fora daqui é uma situação que envolve policiais custodiados em algum lugar, no estado do Paraná. Tivemos aqui, aliás, os policiais, para os senhores saberem, civis no caso, eles ficam custodiados aqui numa ala da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Isso já vem há tempo, já existem diretrizes para tal. O que me preocupa é que ontem a justiça lá de Maringá determinou que um policial que se encontra custodiado na subdivisão de Maringá, ele fosse encaminhado para a casa de custódia de Maringá. Esse policial foi exonerado, mas ele está em grau de recurso. Isso é de extrema gravidade, senhores. Esse policial, indo para o presídio, sua sentença de morte está decretada. E nós sabemos disso, e os senhores juízes e promotores sabem disso também. Eu protocolei nesta casa um requerimento em 2017, onde solicitava ao Estado a construção de um estabelecimento prisional para a custódia exclusiva de agentes da segurança pública, envolvendo aí guardas municipais, polícia civil, polícia militar, polícia federal, policiais rodoviários, todo o elenco de trabalhadores da segurança pública. Estou aguardando ainda um pronunciamento. O governador Beto Richa saiu e não me devolveu este requerimento informado. Eu aguardo agora, pretendo conversar com a nova governadora do Estado. Com relação a essa custódia de policiais, senhores, nós temos uma regulamentação da CESP e da Corregedoria da Polícia Civil. Mas alguns juízes dizem que não é lei e mandam os policiais para o sistema penitenciário. Uma decisão em março de 2018 do Tribunal de Justiça aqui do Paraná deu uma liminar em habeas corpus em favor de um policial que se encontra recolhido na Delegacia de Furto e Roubo de Veículo, na ala especial para policiais, determinando, este policial havia sido encaminhado ao sistema penitenciário, mais especificamente ao Complexo Médico Penal, e foi entrado com um recurso pelo advogado, e o Tribunal de Justiça determinou que este policial retornasse para a ala especial da Furto de Veículo, dizendo que o local que ele tem que ficar custodiado é lá, e não no sistema penitenciário. Parabéns a este magistrado que deu esta decisão, o desembargador José Xixoque Neto. Respeitando o que existe hoje de regulamentação a respeito disso. Mas, por infelicidade, a juíza da Vara de Corregedoria dos Presídios de Maringá determinou que um policial civil que se encontra recolhido em Maringá fosse removido da 9ª SDP de Maringá para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e enviado para o Complexo Médico Penal. Sem uma outra alternativa, o complexo respondeu que não existe vagas naquele complexo e que o local determinado para policiais não é lá, que eles estão proibidos de receberem policiais naquele
sistema. Eu trago isto aos senhores porque me preocupa muito e nós temos que resolver. E eu apresentei um projeto de lei aqui também, que já passou com uma certa dificuldade pela CCJ, mas graças a alguns deputados foi aprovado, onde eu proponho que seja concretizado que a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos tenha uma ala especial para a custódia de policiais civis, bem como para a Polícia Militar seja determinado um local apropriado nas dependências da própria Polícia Militar, no Batalhão de Guardas, que fica em Piraquara, onde tem um local apropriado para eles, ou também em algum outro local que o comando da instituição determine. Eu trago isso porque eu lamento. Eu lamento que policial, ele sempre é relegado em último plano. E se for preciso, ele vai para uma cadeia, para um sistema penitenciário, onde ele deverá ser executado com uma certeza absoluta. Isso me preocupa, senhores, e me preocupa muito. E eu tenho sempre que agradecer a oportunidade de poder usar um parlamento para falar isto aqui. Mas era isso com relação a esses fatos. Quero aproveitar aqui para parabenizar a posse hoje da Coronel Aldilene no comando da Polícia Militar. Desejar a ela muito sucesso na sua empreitada, bastante difícil. Ontem já foi falado aqui, também quero dar meus parabéns ao deputado Hortagão e ao deputado Douglas Fabrício pelo seu retorno a esta casa. E também, já repetido, mas repetir novamente, parabenizar o deputado Lupion pela sua empreitada também na liderança do governo. Era isso, senhores deputados. Muito obrigado.